Bem-vindo ao Theo Lobby Talks, segundo episódio da segunda temporada, né, Uber? E aí, Peter, Tudo como é que certo, você tá? Tudo tranquilo, tudo bacana. Vamos embora aí para mais um ano, né? Mais um ano. Semana passada a gente fez a apresentação das novidades e vamos continuar aí, né, fazendo essa alternância entre a Nayara e o Márcio Moraes, para dar uma variada também, trazer um pouquinho assim, que eu acho que vocês cansam de ficar vendo os mesmos aqui. Uber vai ser o nosso âncora aqui, né? Continuarei fixo por enquanto, né? Mas com essas novas vozes aí para ajudar a gente a falar com os nossos convidados, os nossos participantes aqui. E a gente assinou com ele, tá tudo certo, tá tudo tranquilo assim. Ficou feliz aí também, né? Tá em renovação, gente, calma, ainda não assinei. Mas vamos lá, hoje eu estou muito feliz aqui porque finalmente trouxe um Patrício aqui. Patrício é aquela pessoa que tem a mesma ascendência, né? Então, prazer tê-lo aqui, Diogo Nazarian. Prazer é meu. Gerente-geral do Westin, né? Essa marca que chegou em São Paulo já detonando ali o Itaim Bibi. Pois é. Fazendo acontecer, já com uma ocupação bacana. Que bom, que legal tê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, é uma honra participar aí. Peter, Uber, bem feliz com o convite mesmo. Estou animado aí pra gente bater esse papo hoje. Vamos lá, fazer esse papo de lobby. Fechou. Legal. E a gente sempre começa com a carreira, né? Uhum. A tua infância, enfim. O que te levou a ser hoteleiro? Será que veio lá da infância ou foi uma mudança de rota? Conta pra gente tua história. Às vezes eu fico repensando a história para lembrar como que foi, né? Mas assim, eu nasci em São Paulo, fui criado no interior. Minha primeira experiência profissional, que não foi felizmente não foi por uma questão de necessidade, mas eu acabei me interessando. Eu trabalhei numa bicicletaria quando eu tinha 9 anos. Eita, que legal. Então meu pai conseguiu, com um conhecido dele, me colocar para fazer um período de trabalho ali. Eu trabalhei, aí fui aprender a remendar um pneu de bicicleta, fui aprender um comércio bem pequeno, mas fui aprender. Trocou muita corrente? Troquei corrente. Sujou a mão de graxa pra caramba. Mas foi muito legal, que foi meu primeiro contato, assim, porque óbvio, eu via o meu pai trabalhando e tal, mas assim, você às vezes ia no trabalho, mas eu fui a primeira experiência. E foi uma primeira experiência que eu também atendi o público, porque era uma bicicletaria pequena, tinha um dono e um ajudante dele, e às vezes estava um só, e às vezes eu ficava no balcão. Então eu comecei a atender, a pessoa ia lá, comprava um adesivo para pôr na bike, comprava um remendo, comprava um cabo de aço, e eu comecei ali a atender. Foi a minha primeira experiência atendendo alguém, né? Legal. E, bom, aí passou o tempo e mas sempre gostei de me relacionar com as pessoas, e mais pra frente, quando eu fui prestar vestibular, eu acabei prestando vestibular para engenharia. Eita. Opa, civil? E aí eu fiz 3 anos fiz metade do curso e, poxa, eu não tava... Enfim, alguma coisa me dizia que não é... Eu gosto bastante, gosto dessa coisa de exatas e tal, mas não... Enfim, eu acabei... E nessa época, eu fazia engenharia e eu era bancário. Eu trabalhei um bom tempo no Banco Real, finado Banco Real, que depois foi comprado pelo ABN, que depois virou Santander. Mas na época era Banco Real, ainda foi bem na época da mudança para o ABN, e eu trabalhei alguns anos lá como caixa. Então, e a minha primeira... E não foi porque eu queria necessariamente ser bancário, mas foi uma oportunidade de trabalho que me apareceu, me ajudava a pagar... Eu fui morar fora para fazer engenharia, saí de casa para morar fora, e isso me ajudava a pagar as minhas despesas. Você estava no interior ainda? Isso foi em Campinas. Eu fui estudar na PUC, em Campinas. Tá. E você nasceu em que cidade? São Paulo. Nasci em São Paulo. Tá. Não, mas meus pais foram morar em Atibaia, quando eu era pequeno. Passei boa parte lá, depois voltei para cá. Okay. E nessa época eu fui trabalhar em Campinas e fui trabalhar no banco. E a minha primeira posição no banco foi o cara que ficava com o colete no caixa eletrônico ajudando as pessoas. Tá. Aí é um atendimento raiz mesmo. Assim, óbvio, não tinha smartphone, não tinha aplicativo, era tudo ali no caixa eletrônico mesmo, ou no caixa, né, no atendimento do gerente. Então eu fiquei uma época fazendo isso. E depois foi engraçado que foi a primeira vez que me deu o clique
de como fazer um bom atendimento pode surtir uma coisa legal. Eu estava era uma agência que tinha embaixo a área de pessoa física e em cima era pessoa jurídica. E eu ficava embaixo. E chegou um cara todo arrumado, de terno e tal, e falou assim, por favor, onde que é a agência PJ? Eu falei, eu vou levar o senhor. Aí eu acompanhei ele passei a agência inteira, que você tinha que entrar numa porta para subir numa escada lá. Ele falou assim, mas você vai me levar até lá? Eu falei assim, não, eu vou acompanhar o senhor não quer que eu acompanhe? Ele falou, não, pode me acompanhar. Putz, eu levei o cara até lá e ele era o diretor-geral da regional, assim. Eita. E eu não sabia, mas ele era um cara muito brincalhão e ele meio que me testou ali para ver se eu... Sim. E aí, só que eu não soube disso no dia. Depois, tipo, uns 2 dias depois, alguém me falou assim, pô, você atendeu o fulano de tal lá, pô, ele falou que gostou, que você levou ele até lá em cima e tal. E passou mais um pouco de tempo e me convidaram para subir, para ser promovido. Na verdade, para trabalhar na agência PJ. Tá. Para fazer, daí para ser caixa. E era basicamente o mesmo trabalho que eu já fazia na PJ, mas eu na PF eu fui fazer na PJ. Mas eu percebi ali assim, um gesto simples, né? Sim. De você acolher a pessoa e levar até lá. Acho que foi a primeira vez que eu percebi assim, essa questão da hospitalidade, mesmo Legal. sem estar num hotel. Mas e tal. isso da iniciativa, né, é o que... Né, a gente é dono de empresa, né? Tem uma Hotelier News e já fui dono de outras empresas também, mas o que a gente mais gosta de alguém que trabalha conosco é a iniciativa. Sim. E isso enche o coração de qualquer empresário. Porque técnica você aprende, né? A maioria das coisas você consegue aprender a fazer, mas isso é uma coisa que meio que você tem ou você não tem, né? Você precisa estar atento para isso, né? Que é uma coisa fundamental. E eu vou te falar, eu não era um bom caixa. Eu não era porque eu dava muita atenção para o cliente, Tá. eu explicava muito, eu queria explicar, não, olha, isso aqui não faz assim, tenta fazer assim. O senhor já foi no caixa eletrônico? E caixa de banco, meu, E a fila crescendo. você é medido por produtividade, por autenticação. Então, pelo menos na época era, você tinha um mínimo de autenticações que você tinha que fazer por dia e tal. Então foi uma coisa, eu não era acho que um muito bom caixa, mas eu era um cara que dava um atendimento diferente, mas óbvio. Relacionamento. Já estou entendendo como ele que chegou lá em vendas. E aí, bom, enfim, aí em determinado momento, eu decidi parar com a engenharia. Eu não tava fazendo sentido mais, pelo custo, na época eu pagava minhas despesas, mas meu pai me ajudava com a faculdade, assim. Sim. Então, não era fácil para ele, e sabe quando eu senti que assim, eu não tô me dedicando o quanto eu deveria me dedicar, né, até para fazer jus e honrar o investimento dele. Eu tava pensando, tipo, não Aí eu falei assim, aqui, eu vou parar porque acho que não tá indo por um caminho certo, e eu fiquei um período pequeno sem estudar. E aí, foi uma época que foi segunda metade ali dos anos 90, que a hotelaria tava explodindo. Então tinha um monte de escola de hotelaria, de turismo. Então tinha muita apelo. Era uma coisa que... E eu comecei a pensar como isso como uma possibilidade. Eu sempre gostei de viajar. Então tive a oportunidade em alguns momentos de ir para alguns lugares legais e me encantava um pouco essa coisa da hotelaria. Legal. Quando a gente só vê o glamour, né? Exatamente. Mas era uma coisa que, assim, felizmente, a minha avó e meu avô maternos, eles conseguiram proporcionar alguns momentos de vivência pra gente, bem legais. A gente pôde conhecer alguns hotéis bacana, restaurante, algumas coisas assim, que foram me despertando bem dentro dessa coisa da hotelaria, que você tem tudo, né? Você tem hospedagem, você tem a viagem, você tem um restaurante bacana, você tem um café da manhã. A experiência foi. E, coincidentemente, meus pais têm um amigo que foi hoteleiro muitos anos, fez carreira internacional. E eu tava nessa dúvida e eles falaram assim, pô, vamos falar com ele.
Tá. Bate um papo com ele, vê o que o cara te fala. E eu lembro que ele foi no fim de semana, a gente foi encontrar, ele fez um baita discurso motivador, assim, que eu falei, é isso, é isso que eu vou fazer. Ele falou, a piscina é gelada, mas pode pular aqui que tá tudo Tá quentinho, pode pular. Mas foi bem legal, mas foi bem real o que ele falou, assim. Ele foi um profissional há muito tempo da área de A&B. E aí eu entrei na faculdade. E na época eu fiz faculdade em Bragança Paulista, na Universidade de São Francisco. Eu ainda morava em Atibaia. Eu voltei a morar em Atibaia depois que eu parei a engenharia e tal. E eu fui fazer lá, tinha um hotel escola. Eles pegaram um hotel, a universidade na época, por conta até dessa onda que tinha, eles compraram na época um prédio que era um hotel. Que legal. Não sabia dessa história. E transformaram num hotel escola. Ele não era propriamente um hotel escola porque não tinha hóspede, mas toda a infra de hotel tinha lá. Então, eles aproveitaram a cozinha e montaram uma cozinha mesmo. Eram laboratórios, não eram laboratórios adaptados, eram laboratórios reais de um hotel. Sim. Então, foi bem legal. E eu comecei a estudar. Mas era tecnólogo ou gestão? Eu fiz bacharel, Tá. mas era um curso que se você fizesse em 2 anos e meio, você já tinha o tecnólogo, e se você fizesse mais 1 ano e meio, você pegava o bacharel. Bacana. Legal. Então era legal porque você, dependendo de como você está indo, Sim. você já sai no meio, mas já sai. Exato. Ou pelo menos já começa a trabalhar, né? Pois é. Aí eu peguei, você já tem uma tarimba ali Sim. Aí eu fiz isso, eu peguei o tecnólogo e depois continuei e fiz o bacharel. E logo de cara já gostou. Gostei bastante. Entrou no curso e já falou, pô, agora me achei. Gostei, assim. A hora que você começa a ir para o laboratório, acho que é uma coisa que... Porque é uma coisa assim que talvez você vai fazer um outro curso que não... Sei lá, uma administração de empresas. Sim. Até você pôr a mão na massa mesmo, a vida real do que é um administrador de empresas, às vezes é só depois de formado ou quando você vai fazer um estágio na empresa. E acho que o fato de ter estudado numa escola que tinha os laboratórios mesmo, no primeiro mês eu fui para a cozinha já. Legal. Eu não fui cozinhar, mas fui entender como é que eram os equipamentos, como é que funcionava, toda aquela infra. Então vai materializando o que você aprende de uma forma muito mais legal. E aí eu comecei e fiquei aí eu voltei a morar em Atibaia e estudava em Bragança. Eu fui buscar uma oportunidade de trabalho, o mais fácil que eu consegui, porque eu acabei indo para o Banco Itaú. Mas acabei nem passando da experiência, porque mais uma vez eu ficava atendendo, gastando muito tempo para atender e minha produtividade como caixa era baixa. Eu falei, bom, é um sinal que não é para mim, eu preciso... E um cara que estudava comigo, ele é 10 anos mais velho que eu, 9 anos mais velho, e ele já tinha uma experiência como gerente de A&B, ele era um cara já com a bagagem, ele tinha acabado de sair de uma empresa que ele trabalhava, e ele montou uma empresa que era uma consultoria de gastronomia. E aí ele falou, pô, Diogo, você não quer trabalhar comigo? Eu tô começando, eu não tenho nada. Se a gente fechar alguma coisa, eu te pago, senão... Eu não te pago nada, porque eu não tenho nada. E eu falei, vamos. Bom. É uma forma. Então, a minha primeira experiência mesmo, assim, dentro da hotelaria, foi com a A&B. Eu comecei a trabalhar com ele com a A&B e a gente atendeu alguns clientes, bares, restaurantes, até hotel fazenda. E eu, obviamente, era o assistente dele, então eu ajudava aí fazer visita técnica, aí depois a gente pegava cardápio, fazia engenharia de cardápio, montava as fichas técnicas para o estabelecimento, ia lá falar com o cozinheiro, com o chefe, como é que você faz esse prato? Aí comecei a ter noções de segurança alimentar, porque comecei na câmara fria, aí você começa a entender os absurdos que às vezes acontecem em alguns lugares. Os bastidores. Até por falta de informação também. E aí eu comecei a trabalhar com ele. E depois eu comecei já a mesclar com isso alguns trabalhos de uns estágios. E aí eu fui fazer estágio em bar, fui fazer estágio em restaurante, fui dentro dessa área de A&B.
Só que depois de um tempo surgiu, eu falei assim, poxa, eu ainda estava fazendo bastante coisa, mas ainda estava sem muita consistência. Oscilando muito. E aí eu consegui uma oportunidade para ir trabalhar num hotel lá na cidade, onde eu tinha um programa meio rotativo, então eu trabalhei alguns meses no financeiro, depois trabalhei... Quase como um trainee. Quase como um trainee. Mas basicamente onde eu fiquei eventos, financeiro mais bastante tempo e depois recepção, um outro período bacana. Boa base. E comecei a trabalhar. Antes disso trabalhei numa pousada bem pequena, lá em Piracaia, no meio de uma fazenda, e onde eu aprendi uma das principais lições como vendedor, que foi... A dona da pousada, ela falou, quando eu fazia tudo, né? Então, você ajudava a limpar um quarto, check-out, fritava batata frita. Polivalente ali. E eu fazia reserva. E aí a dona da pousada, ela falou assim, olha, quando alguém te ligar, você pensa na explicação que você tem que dar, porque a pessoa tem que fechar o olho, escutar o que você está falando e se sentir aqui. Ela tem que entender. Então, fala da mata... Fala da entrada do hotel, que a pousada está no meio de uma fazenda. Ela me deu uma aula de riqueza de detalhes. Seja vendedor, né? Então foi uma boa assim, escola passar por essa oportunidade também. Enfim, aí eu fui para esse hotel, fiquei um tempo e aí surgiu a oportunidade de fazer um estágio no Marriott Guarulhos. Tá. Bem legal. E eu falei, poxa, eu vou. Isso foi que ano, você lembra? Isso foi... Acho que 2003. Tá. 2003. Eu já estava trabalhando, falei, mas vou voltar para um estágio porque é um hotel super bacana. Sim. Naquela época já fechava 112, né? Exato, exato. Recordes históricos de ocupação. Isso faz lembrar a conversa que a gente teve com a Leandra, né? A Leandra Galo teve aqui, né? E aí é um hotelzão que sempre foi referência. Né? E hotel, ele é um hotel assim, ele é um hotel, na verdade, de 93. Sim. Então ele é um hotel ainda com aquela concepção de estrutura hoteleira pesadona, parruda. Assim, robusta, pesada no bom sentido, mas parrudona, robusta, né? Você entra ali, você já percebe essa egrégora toda que tem ali. Você exato. Fala, estou no hotel... tem punch, né? Tem punch. Tem. E aí eu fui para lá, mas em pouco tempo eu fui... eu fiz um estágio, acho que de 3 ou 4 meses, e eu fui efetivado, né? Como em reservas. Aí eu comecei a trabalhar em reservas. E aí eu caí na hotelaria profissional mesmo, assim, né? Ali aquele produto tinha sido transformado em... A Deville adquiriu a franquia, né? Em 2001. Ele operou de 93 a 2001 como Deville, aeroporto. Isso. E depois ele virou Marriott São Paulo Airport em 2001. E eu fui, acho que em 2003, 2 anos depois. Então estava bem fresquinha essa questão da implantação era o Carlos França que estava lá. Carlos França, na época. Trabalhei com ele lá. Onde anda Carlos França, né? Faz tempo que eu não... Eu acho que ele tá aqui em São Paulo. Eu tenho um grupo de WhatsApp dos colaboradores daquela época que ele tá no meio, de vez em quando a gente se fala. Pô, legal, depois passo o contato. Vou te passar, aí, pode deixar. Saudades. Eu quando ia para a Argentina muito, quando a gente implementou o Hotelier News lá em 2007, 2008, ficava ele muito lá no Marriott lá. Que era um hotel icônico, né? Realmente 100 anos. Me convidou para a festa de 100 anos ali, inesquecível. Legal. Tem o vinho até hoje. O bacana. Vinho comemorativo ali. Não sei se tá bom, mas Carlos tá lá França é muito bacana. Ele é muito bacana. Muito gente boa. E, bom, aí eu... Então, ele virou Marriott em 2001, Sim. Isso foi 2 anos depois. Então, eu caí, assim, mergulhei naquele negócio da hotelaria profissional, de processos, de tudo bem, padronização, tudo tinha um motivo, tinha uma regra. Então, a Deville é uma empresa muito profissional nesse sentido, assim, eles têm muito processo, tudo muito bem estruturado. Então eu comecei a entender, falei assim, agora eu estou numa hotelaria de alto padrão, Sim. né? Assim, em termos de, não só do produto, mas de processos e tal. Sim.
E aí, depois de eu fiquei acho que 1 ano nessa posição, 1 ano e pouco, eu virei supervisor de reservas. Tá. Aí eu recebi o convite, o meu chefe na época foi promovido e a fila andou, eu estava indo bem. Você estava ali, já assumi. E o mesmo aconteceu depois de um tempo, só que assim, lá a reservas estava vinculada à gerência de vendas. Sim. Tem hotéis que não, mas alguns sim. Que é o certo. Que é o certo, né? Porque tem uma parte muito de RM, vamos dizer assim, que são os canais, as disponibilidades, as condições de venda, mas no fundo você está falando ali de receita, de venda, Está falando de venda. O cara de estratégia de telefone, vender. O cara tem que negociar grupos muitas vezes. De preferência fazer upselling. Exato. Então eu ficava lá e aí eu fiquei lá um período como agente de reservas, depois supervisor de reservas, e eu tinha uma troca muito grande com os gerentes de contas. Sim. Né, que estavam lá. Às vezes eu ia em alguma visita ou outra para um cliente que era muito habitué, o gerente de contas me levava, porque ele falava, pô, quem que é o Diogo lá de reservas? Eu comecei a ter essa relação de fazer visita, e quando, depois de um outro período de tempo que eu estava lá, surgiu a oportunidade para eu ir para vendas. E aí eu fui. E gostou logo de cara. E foi uma época assim que eu vi que as coisas estavam acontecendo, eu estava num hotel legal, eu comecei a empolgação vem, né? Não, e você falou, as oportunidades estão chegando, e você começa a ficar com sede, Sim, né? sim. E aí, eu estava como gerente de contas, então estava aprendendo a fazer visita, relatório, e assim, e foi bem legal, aprendi muito. E na época, um cara que tinha sido meu gestor lá, ele fazia uma pós na USP de hotelaria, acho que era hotelaria ou turismo, não lembro. E o Jefferson Munhoz era um dos professores que dava aula nessa pós. E ele me falou assim, pô, Diogo, o Jefferson da Cor, ele tá precisando de gerente de contas, cara. Região da Paulista. Você não tá afim? Eu falei, poxa, e as coisas acontecendo, eu falei assim, pô, vou conversar. E no fim eu conversei, deu certo, e eu fui pra Cor. E aí eu fui para um produto que também fazia, sei lá, 3 anos que tinha aberto na época, que era o Mercury Paulista, que fica na São Carlos do Pinhal, do lado da Promatre ali. Sim. E eu fui para lá e eu cuidava do atendimento de todos os clientes da região par da Paulista. E foi quando eu conheci o Uber, né, Uber? Exatamente. Eu não sei se você estava no Jaraguá na época. Estava no Jaraguá, né? E eu tenho uma passagem muito legal com o Diogo, porque eu também estava começando em vendas, né? E a equipe era muito jovem, que o Jefferson montou, mas eram jovens, tipo, só potência, né? Só uma galera, assim, muito boa de fazer as coisas e tal. E aí a gente foi fazer uma reunião com a Ultragás, Grupo Ultra. E aí eu lá, né, aquela jovialidade e tal, enfim. E foi a primeira vez que eu ouvi falar sobre RFP. Só que tava eu, ele e o negociador lá do Grupo Ultra. E aí o Diogo sacou que eu não sabia o que era RFP. E aí ele virou e falou assim, depois que a gente saiu da visita, ele virou e falou assim, cara, eu posso te falar uma coisa? Você não vai ficar bravo comigo? Eu falei, não, fala aí, cara, o que foi e tal? Você não sabe o que é RFP, né? Eu falei, não sei. E aí ele me ensinou e tal, enfim. Então eu nunca esqueço desse dia, foi muito legal. Eu lembro disso aí. Porque bacana. Eu acho que é aquela coisa da gente conseguir ter algumas humildades que são importantes em alguns momentos, né, da nossa vida, assim, né? Eu acho que é a base sempre. É a base, isso aí, sempre. É a base, né, de tudo. Essas coisas, esses momentos genuínos, né? Eu acho que é uma das coisas que eu mais gosto da hotelaria, assim. De você ter essa troca, sabe? De essa humildade, talvez, mas assim, de você nunca ter, pelo menos é o meu ponto de vista, né? Uma prepotência de achar que você sempre tem alguém que vai saber mais que você. Exato. Você nunca tá... É aquela coisa, quanto mais eu sei, eu descubro que eu sei menos, né? Então, essa troca, assim, acho que é uma das principais coisas, assim, da hotelaria para mim, assim, são as pessoas. Tá junto, assim, tem o glamour do hotel, tem as coisas legais, mas isso acho que é o mais legal. E assim, isso faz 20 anos, né, Uber? 20 e a gente tá aqui, se encontra e tem o mesmo sentimento de, pô, que cara legal, encontrei o Uber. E foi uma equipe muito boa, era uma equipe muito unida. Sim.
Isso era uma das coisas que eu destaco muito, assim. A gente era muito unido, muito parceiro. E num departamento que, teoricamente, é mais competitivo, né? Se às vezes a gente não cuida, fica muito uma competição entre um e outro, mas ali era muito tempo. Bom, aí eu tive esse período lá, e aí eu fiquei 1 ano nessa posição, eu cuidava dos clientes do lado par da Paulista, que era onde a gente ia lá no Grupo Ultra. E quando eu completei 1 ano, eu chamei o Jefferson e falei assim, Jefferson, eu quero ser gerente de vendas. Ele falou assim, pô, você quer ser gerente de vendas? Eu falei, quero. Eu falei assim, o que eu preciso fazer? Sim. Né? Aí ele falou assim, vamos traçar um plano para você ser gerente de vendas. Legal. E ele começou a me dar algumas missões, assim, pô, pegava um cliente que estava difícil de atender, falou, esse cliente está com um monte de problema, você pode atender ele? Atendo. Aí fui fazendo algumas coisas, tinha alguns gerentes de vendas na empresa na época, ele me colocava para ir conversar com eles, passar algum tempo junto e tal. E depois de 1 ano, quando eu tinha eu já tinha completado 1 ano nessa posição, e depois de falar com ele, tinha se passado mais 1 ano, ele me chamou um dia e falou assim, você quer ser gerente de vendas mesmo? Eu falei, eu quero. Ele falou assim, então tá, se prepara que em breve vai ter uma dança das cadeiras aí e tal, e você vai. E nessa época, o Peter, o Uber talvez lembra, eu tava com a minha vida super encaixada. Sim. Eu tava namorando, eu tinha uma banda que eu tocava, eu toco até hoje, mas assim... Toca o quê? Eu tenho uma banda de blues. Que bacana. Pô. Mas eu tocava direto, sabe, tava em família perto. Morava perto do trabalho. Tava tudo certo. E eu fiquei pensando assim, pô, podia ser uma vaga aqui em São Paulo, né? O Jefferson não falou onde pô, tal. Porque na época tinha, acho que... não sei se era Macaé, tinha Macaé, tinha Brasília, tinha BH, e tinha São Paulo, tinha algumas. Eu falei assim, pô, mas BH não vai sair, não tá? Eu ficava naquela, né, pensando, eu falei assim, eu só não quero ir para Brasília, que é muito longe, só não quero ir para Brasília. Aí o Jefferson me chamou e falou assim, ó, saiu a vaga, eu quero que você se candidata. Eu falei, onde é ele? Brasília. E eu falei assim, que bom, chefe. Mas eu fui. Assim, eu falei assim, é meu momento. Era pra ser, né? Eu sempre acreditei... Pra abrir o Mercury também ali? Quer dizer, pra entrar no Mercury? Eu era gerente de contas e eu fui pra lá pra ser gerente de vendas da Praça Brasília. Da Praça Brasília. Então eu cuidava dos 2 hotéis e da praça, né? Legal. Foi uma bela promoção, assim. E um baita desafio, porque assim, longe, né? Enfim. Mas eu desconstruí essa coisa que estava a minha vida tudo certinho e fui para lá, e fui arriscar, e foi assim, uma das melhores decisões que eu tomei, assim, por 2 motivos. Um, pelo profissional, porque assim, Brasília não é um mercado fácil. Lá tem uma questão que tem o setor hoteleiro, sul e norte, então tem hotéis um pouco fora, mas assim, o setor hoteleiro tem muito, é um hotel do lado do outro, realmente, então assim, é uma concorrência acirrada. Eu cheguei lá, tem uma vantagem, né? Todos estão a melhor localização para todo mundo. Ninguém tem localização melhor, né? Mas a equipe estava desfeita, o antigo gestor tinha... assim, não tinha conseguido conduzir lá, a equipe estava desfeita, tinha uma pessoa só. Enfim, eu fui numa situação um pouco desafiadora, assim, mas foi ótimo. Que aprendi. É melhor, né? Quanto mais desafio, mais se aprende. E eu lembro que eu cheguei lá, eu tava assim, pilhado, ritmo de paulistano louco, sabe? 7h30 da manhã eu tava no hotel, já pilhadão. Aí a equipe, eu chegava 8 horas, não tinha ninguém da equipe. Depois, aí, 8h30 nada. Eu falava, meu Deus. Aí, 9 horas, o pessoal chegava e falava assim, eu vou deixar minha bolsa aqui, vou pegar um café lá embaixo e já volto. Eu falei, meu Deus, cara, como é que eu vou sobreviver aqui? E no fim foi bom, porque eu desacelerei. Sim. Que eu precisava desacelerar. Sim. E o pessoal também conseguiu. Então a gente fez um fine tuning assim para conseguir. Mas eu aprendi muito, foi muito bom pelo trabalho e profissionalmente também, porque pessoalmente, desculpa, quando você tá que eu tava com a vida muito encaixada, eu percebi que eu tava tocando, eu tava com a namorada, meus pais toda hora fazendo alguma coisa, mas não tinha tempo para mim. E eu fui lá morar sozinho de novo, porque eu tinha morado na época lá da engenharia. Sim.
fui morar sozinho de novo, mas em outra condição, num cargo melhor e trabalhando. E fui ter tempo para mim. Sim. E no começo foi meio estranho, porque eu falava assim, chegava o fim de semana e falava, o que eu vou fazer? Eu não tenho nada para fazer. E você começa a aprender que tem coisas para você fazer. Sim. Então você vai dar uma passeada, ou vai para um parque sozinho, ou vai fazer alguma coisa diferente, sei lá. Eu comecei a curtir mais a vida sozinho. Chegou aí muito para Chapada, então. Não fui muito, mas fui. mas comecei a curtir esse tipo de coisa, sabe? Até para mais reflexivo também, para você estar com você mesmo e curtir você mesmo, né? Então foi muito bom. E assim, foi uma época que sempre tinha um diretor da Cor que ia para lá para fazer a visita operacional com os gerentes gerais. E na época, o que eu fiz? Não sei como começou, mas eu comecei que eu ia buscar no aeroporto e depois levava para o aeroporto. O cara não tem que pegar táxi e tal, e eu tava com o carro, eu trabalhava na rua, falava, não, deixa que eu pego, e comecei a fazer isso aí. E eu comecei a trocar ideia. Sim. Mas ideia do trabalho, né? Falava, como é que tá? E ele perguntava, como é que tá, Diogo, o que você tá achando? Isso tá legal? Ele aproveitava para ter fazer uma reunião troca de vendas ali no carro comigo. Entendi. E um dia ele falou assim... E aí, passou um tempo, eu fui promovido a gerente regional de vendas. Então, eu cuidava do norte e do centro-oeste. Então, era Campo Grande, Goiânia, Brasília e Manaus. Rondonópolis não, porque na época era franquia. Era franquia, né? Então, eu rodava. Eu ficava uma semana em Brasília e uma semana em Manaus. Uma semana em Brasília e uma semana em Campo Grande. Uma semana em Brasília e uma semana em Goiânia. E uma semana em Brasília e uma semana em São Paulo, porque tinha um encontro periódico lá. Você gosta do calor. Tem que gostar. Teve que gostar, não teve jeito. Então eu fiquei nessa e quando eu fui promovido, esse diretor falou assim, pô, Diogo, você não tem vontade de ser gerente geral? Pô, eu vejo que você conhece bem de operação e tal, você tá sempre nas reuniões de conselho, que eu participava junto, né, para dar o... E aí só um adendo, né? Aí nessa época na Cor, que começou a acontecer? Começaram a puxar o pessoal de vendas para gerente geral. Aí teve uma época que o pessoal tava ficando meio bravo, assim, porque eu falava assim, pô, tá tirando os melhores de vendas para ir para operacional. Mas assim, normal. Não sei que ano que foi isso, mas eu lembro muito bem que a gente teve uma época que a gente falava muito no Hotelier News que os gerentes gerais que vinham de vendas tinham uma visão diferente. Sim, né? sim. E era uma visão necessária, que era um bom encaixe. Sim. Né? Então, isso é legal, porque você veio com uma base de A e B também, que é super importante para o restaurante. Falamos de novo aqui que o A e B tem que ser visto como restaurante, como negócio independente da hotelaria. Não é uma coisa necessária, um mal necessário, viu? Peter, é isso aí. Peter tem a campanha aqui, viu? A valorização. Não, mas é mesmo. Esse tema é super importante. Assim, acho que vale até um dia um talk show aqui sobre o tema aqui. Pô, bacana, vamos fazer. Vamos gravar lá. Vamos gravar lá no The Westin. Podia fazer lá. Mas, enfim, aí eu falei assim, poxa, eu acabei de ser promovido a regional. Eu falei, vamos um pouco mais pra frente? Ele falou, não, quando você quiser, pensa aí e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Passaram-se uns 2 anos, eu acho. O meu irmão teve uma complicação de saúde, ele quase veio a falecer, infelizmente, por uma besteira. E eu estava em Manaus, eu lembro até hoje, eu estava fazendo visita, me ligaram e falaram, você pode vir para cá? Porque ele tinha feito uma cirurgia, a princípio deu tudo certo, de apêndice. E do nada começou a ficar mal. E eu lembro, eu tive uma crise de choro na hora. Você não sabe o que fazer, você fica rodando. Por sorte, eu estava no hotel e eu falei para a menina que era da minha equipe, falei assim, você me leva para o hospital? Pro aeroporto. E ela falou, levo. Eu fui falando com a agência que emitia os bilhetes para mim na época, para essas viagens. Ela conseguiu me encaixar num voo dali 1h30. Eu consegui pegar o voo, vim para cá. Bom, felizmente... Foi um sufoco, mas deu tudo certo. Só que eu falei assim, cara, acho que é hora de eu voltar. Acho que eu já estava ali há 3 anos e meio fora. Eu falei, acho que tá na hora de eu voltar. E eu peguei e avisei a empresa. Eu avisei a Cor. Tanto esse diretor que tinha diretor de operações que tinha me perguntado se eu gostaria de ir para a posição de gerente geral. E eu já era um gerente regional de venda. E tanto para o gerente de vendas na época. Pro diretor de vendas. E eu falei, olha, eu vou voltar. Não sei ainda.
eu falei assim, eu vou voltar de qualquer forma, empregado ou não. Exato. Mas daqui 6 meses. Eu tenho coisas para terminar aqui ainda, eu quero Legal. terminar. E eu queria uma oportunidade para não voltar desempregado. Claro, né? não, foi uma postura correta, né? E... Não abandonou o barco. Não. Eu nunca fiz isso, assim. Não, acho que para mim só tem algumas coisas que são inegociáveis. Isso é uma característica dos armênios, viu? Boa. É verdade. O que tá combinado, tá combinado. Tá combinado, é isso aí. E aí, Peter, chegou, isso foi em novembro, chegou em abril, não tinha nada. E na época, ligou-me um dia esse diretor de operações e falou assim, olha, vou abrir uma vaga em São Paulo, você ainda tá afim? Eu falei, tô. Eu vou me candidatar. Ele falou, tá bom, então já tô te considerando como inscrito aqui. Eu falei, tá bom. E no dia seguinte me ligou o diretor de vendas e falou assim, vai abrir uma vaga de gerente nacional de vendas. Caramba. A gente queria que você participasse do processo. E aí eu falei, pô, aquela coisa, Lady Murphy, né? Precisa ser os dois no mesmo tempo, e agora, o que eu faço? No fim, eu deixei as coisas acontecerem, mas acho que o que eu queria acontecer, eu queria me tornar gerente geral. Apesar de gerente nacional de vendas ter um baita prestígio. Mas você também ia ter que comprar um sapato de rodinha, né? Porque não ia parar mais, né? E aí, o que aconteceu? Eu fui para a operação. Aí, quando eu fui para a operação, eu assumi um hotel Mercury, e isso foi em 2012. Então, esse ano faz 14 anos que eu me tornei gerente geral. E, bom, aí eu fiquei mais ou menos uns 2 anos nessa unidade. Depois eu fui para uma outra unidade, era o Mercury Moema. Depois eu fui para o Mercury Privilege, que era outro hotel em Moema. E nesse hotel, depois de um tempo... na época, quem era meu gestor era o Bernd Hoffman. Uhum. E ele me convidou para um processo para tinha aberto uma posição de área manager. Era uma posição híbrida, porque você ficava... Eu era gerente, eu passei nessa posição, que foi espetacular. Eu era gerente geral do meu hotel e gerente regional de outros 8 propriedades. Tá. Então, ao mesmo tempo que eu era colega de trabalho, eu era gestor desses gerentes gerais. Bela experiência. Então, eu tive eu era um pouco sede da empresa, um pouco operacional da unidade. E depois, fiquei 5 anos nessa unidade e surgiu a oportunidade, abriu a vaga do Gran Mercury Ibirapuera, o antigo Sofitel. Sim. E eu estava querendo um desafio de um hotel mais robusto, assim. Eu estava querendo um hotel... Apesar da minha função ser bem importante e ampla, eu queria voltar para aquela sensação do hotel de punch que a gente falou no começo. E acabei sendo escolhido para a posição, foi ótimo. Acabou a minha experiência, veio a pandemia. Nossa! Foi... Então, eu tive, assim, a mudança, né, de perfil de hotel, desmontar o hotel inteiro, fechar o hotel, remontar tudo. E fiquei 5 anos lá. E quando eu estava no meu melhor momento do hotel, eu acho que... talvez até de carreira na época, assim, o hotel batendo meta, recorde de faturamento, melhor posição de TripAdvisor, tudo assim. Redondinho. Me convidaram para participar do processo seletivo do The Westin. Eu falei, poxa, agora tá tudo certo, cara, tá tudo. Agora que eu ia falar assim, agora eu vou... Agora eu vou correr no Ibirapuera. Eu falei para minha... Eu acho que alguém lá em cima gosta de você, viu? A minha gerente operacional, que eu tinha uma gerente operacional, a Bianca, eu falei para ela assim, sabe o que tá bom agora? Eu tô trabalhando pouco. Mas não era que eu trabalhava pouco, assim, não tem muito BO para resolver. Sabe, você tá navegando em águas calmas, sabe? Uhum. E aí aconteceu isso, eu falei, não é possível, a gente precisa... E aí eu falei, eu vou
no fim eu passei, né? Mas quando eu recebi o convite de fato. E eu já tinha recebido uns 2, 3 convites assim, não fui porque não queria, eu estava muito feliz mesmo lá, enfim, com o empreendimento, com o meu relacionamento com os sócios lá espetacular. Mas eu fui para me desafiar. Porque eu falei, eu preciso me desafiar, eu preciso pensar diferente. Porque senão, e que bom desafio esse, né? Pois é, porque Baita. foi mudar de empresa, mudar de marca, fazer a implantação do hotel, que era algo que eu nunca tinha feito. Opa, legal. Na época de gerente regional de vendas, a gente fez a abertura do Mercury Goiânia, e depois eu participei de uma parte do processo de implantação do Combo Jundiaí, do Ibis, na época era Adagio e Ibis, mas eu nunca, como gerente geral do negócio, eu tinha feito. Então eu acabei optando, óbvio, é uma marca de super prestígio também, Sim. né? Enfim, a empresa sólida que é a Deville, então, mas fazer também uma abertura, não é todo dia que abre um hotel do zero no Itaim, né? Não. Então, No coração do Itaim mesmo. então eu acabei assumindo esse desafio aí, que foi super desafiador, mas foi muito gratificante, assim, também, de poder ter construído do zero mesmo. Ainda cheguei na fase final de obra, né? Eu cheguei 6 meses antes da abertura do hotel. Chegou com capacete já. Eu tenho o capacete lá da obra ainda, enfim, mas foi bem legal. E aí é isso. E hoje, depois de 8 meses de aberto, a gente está aqui, o hotel está indo super bem, enfim... Tô por aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta, Diogo. Antes de você fazer essa pergunta, a gente esqueceu. Por favor. Agradecer aos nossos patrocinadores aí, agradecer a R1, a equipe que está aqui, cabeçada pelo Kaique, e também a Realgens, que está patrocinando essa segunda temporada. Então, obrigado, Renata, obrigado, Jorge. Obrigado, pessoal. E também lembrar do Prêmio VIP, né, que não é patrocinador, mas a gente está falando de pessoas aqui, né? E pessoas estão ligadas ao Prêmio VIP. Convidamos você a se candidatar ali para esse ano, concorrer a gerente geral de melhor hotel aí de urbano, vamos dizer, upscale, né? E ir embora. Obrigado. Com essa. Fechou. Deixa eu te perguntar, você, com o passar do tempo, começou a gerir pessoas, gerir equipes, enfim. E pelo que eu te conheço, você é um gestor tranquilo. Né? Um gestor, às vezes, né, que tem aquela personalidade um pouco mais forte, vamos dizer assim, e tá tudo certo. Como é que é ser gestor de pessoas nesses tempos que são muito desafiadores, em que a gente vê muito hoteleiro falando que não consegue manter equipe, não consegue fazer com que as pessoas performem, se tem geração, enfim. Como é que tem sido para você nesses tempos em tempos, e principalmente com todas essas mudanças, né? Então, Uber, Você colocou bem, assim, eu sou bem esse tipo de gestor mesmo, eu não sou o cara que pesa a mão, assim, né? E não tem problema, como você falou, não tem problema, eu não sou. Eu não consigo ser, mas às vezes eu me cobro para ser um pouco mais, talvez, incisivo e tal. Mas é porque eu também acredito que, assim, a gente tem que construir as coisas. A gente tem que construir o resultado, a gente tem que construir a equipe. A gente simplesmente impor alguma coisa, ela vai acontecer, mas ela acontece sem propósito. Ela acontece de uma forma talvez mais... Eu vou cumprir protocolo, né? E você perde um pouco de engajamento das pessoas. Então, e eu acho que o nosso setor, ele tem uma entrega emocional de energia tão grande que a gente não pode lidar as coisas... óbvio, tem momentos que você tem que tomar decisão, tem que ser frio, tem que tomar decisão. Não tem jeito. Não tem jeito. Mas até que chegue nesse ponto, eu acho que a gente tem que criar condições para que as pessoas se apropriem das posições dela, entendam a importância da função de cada uma. Eu sempre faço uma brincadeira quando tem turma de integração no hotel, eu falo assim, o cara que está pintando a parede... Se você perguntar para ele o que ele faz, ele não pode responder que ele é pintor. Exato. Ele tem que responder que fala assim, eu sou o cara que cuida para essa sala estar impecável para o nosso cliente. Exato. Então, chegar nesse mindset, assim, nesse nível de entendimento de propósito, eu acho que é um pilar, assim, é um alicerce muito forte para você ir colocando outros tijolos em cima e chegando lá. E às vezes as pessoas não têm muita paciência para isso. Não. O tempo corporativo, ele é diferente do tempo operacional. Então,
não é sempre que dá para a gente fazer isso. Às vezes você tem que cortar etapas e pessoas são pessoas, cada um responde de um jeito, né? Por exemplo, eu tenho 10 pessoas diretamente abaixo de mim. Sim. Acho que não tem um meio parecido com o outro, assim. Então a gente tem que... Você tem que ter mais paciência com um e com o outro para um assunto. Talvez para outro assunto, Sim. esse que talvez foi mais lento em alguma coisa, ele performou muito melhor. Então, e para fazer a engrenagem funcionar direitinho. Né? Então eu acho assim... meu estilo de gestão, eu gosto de estar próximo, eu gosto de fazer... Por exemplo, chegou... É um hotel premium que a gente tem, um hotel upscale, mas se chega no café da manhã e tá conturbado, às vezes eu falo assim, eu falo pra hostess, pode ajudar lá, eu fico aqui na porta. É meia hora, é 20 minutos que você faz isso aí. Mas que dá uma... Mas que alivia, né? Alivia e as pessoas veem que a tua liderança... Não sou só eu que estou carregando o piano. Exato. Né? Tem mais gente carregando o piano. Por exemplo, uma coisa que eu costumo fazer, fim de semana de Fórmula 1, o hotel tava até a tampa. A gente tinha 3 artistas internacionais no hotel, tinha Fórmula 1, tinha uma parte de equipe de... Eu falei assim, pessoal, eu quero todo mundo do nosso comitê no hotel no fim de semana. Não precisa ficar o dia inteiro, mas a gente precisa estar lá. É o fim de semana mais difícil do ano para a equipe. A gente precisa estar lá para passar e perguntar se está tudo bem, para ajudar, tirar um carrinho do caminho. Eu acho que essas coisas a gente coloca um propósito, um senso de pertencimento, uma parceria, amizade. Legal. E uma coisa que eu acho que a gente é muito carente é o brilho no olho de que ser hoteleiro é uma coisa bacana. Exatamente. Né? Não é sofrer só. Eu tenho um lema lá que eu falo também com todas as turmas que estão cometendo. Eu tento falar, hoje eu não vou fazer porque eu tô aqui, mas está tendo uma turma de integração lá no hotel. Que bom. E eu sempre passo a minha mensagem para eles no dia da integração. E uma das coisas que eu falo para todo mundo é falar assim, olha, cada um de nós aqui é uma engrenagem para fazer isso aqui funcionar bem. Eu sou gerente geral, sozinho não faço nada. E eu falo assim, o meu lema é, a gente tem dias que vão ser difíceis e vão ser puxados. A gente pode sair daqui muito cansado, mas não triste. Então a gente tem que fazer com que a gente saia daqui, sabe aquela coisa, hoje isso foi só BO, mas a equipe estava lá, meus colegas, missão cumprida. Amanhã nós estamos lá junto de novo, e vou encontrar meus colegas e estou feliz de voltar para o hotel. Então eu tento colocar esse tipo de mentalidade, tento nos meus gestos, nas minhas atitudes fazer isso. Eu não sou onipresente e tem época que não dá, mas faz parte. É meio que a minha filosofia de trabalho, assim, sabe? Uhum. Mas dignidade demais nunca faz mal, né? Sim. Você poder fazer as pessoas estarem junto, a humildade que a gente falou, dignidade, levantar os conceitos, porque a gente está aqui temporariamente. Sim, né? Exato. Não é isso que vai fazer chegar no final da vida, né? Exato. E eu sempre falo assim de brincadeira, né? Eu digo assim, todo mundo que é hoteleiro já está encabeçando a missão pós-vida, na vida seguinte, que é o acolhimento, que é o que o mundo precisa hoje. Sim. É o acolhimento, é você tratar bem as pessoas, é poder levar um sorriso, levar um senso de pertencimento. É isso que faz a humanidade crescer. Eu falei um pouquinho antes, outro dia a gente estava fazendo treinamento no hotel e a gente tem aquele momento de cada um falar sobre você, e eu falei, acho que a principal coisa para mim na hotelaria é uma função que eu me orgulho de poder participar, não que eu faço perfeitamente, mas que eu me orgulho de tentar e participar, é uma questão social. Se a gente for analisar quantas vidas a gente pode impactar com os nossos gestos, dando suporte, sabe, vendo que um cara talvez precisa de ajuda naquele momento e você ajuda ele, sabe, é uma coisa assim de... a solidariedade que a hotelaria pode gerar entre as pessoas, para elas mudarem de vida, para elas verem, mesmo que ela não tenha uma promoção, mas que ela consiga enxergar as coisas sob um outro prisma, valorizar outras coisas que às vezes a sociedade, o mundo inteiro impõe, e às vezes ajudar mesmo uma pessoa que começou numa função mais básica, vamos dizer, em termos de responsabilidade, não de importância, mas que aí você vai ajudar ela a ser promovida, a crescer e dar uma vida melhor para a família. Então, acho que isso é o que... Esse, para mim,
é o cerne da questão, assim. Esse é o que me faz sentir orgulho de ser hoteleiro. Que bom, que bacana. Cara, que bom. Estamos chegando no final, temos 10 minutos, a gente não falou nada da tua vida pessoal, mas você deu a dica ali que você tem uma banda de blues, conta um pouco mais. Isso toca guitarra? Eu ia perguntar sobre isso. Tá tendo tempo para tocar? Tô tendo, assim, eu vou tentar ser rápido. Na pandemia, minha esposa saiu da hotelaria, ela foi hoteleira há 15 anos, e ela começou a procurar alguma coisa online. Minha filha tinha 4 anos na época, eu tenho uma filha hoje, ela está quase fazendo 10, a Manu. Legal. E eu falei para minha esposa, eu falei, Fran, procura alguma coisa online. Ela falou, porque eu quero ficar em casa, quero trabalhar em casa e cuidar da Manu e tal. A pandemia provocou isso em muita gente, né? E eu comecei, e eu sempre toquei. Eu sempre toquei, tive banda, fiz rolo de instrumento, sabe que nem que gosta de carro, que faz, eu faço rolo toda hora, fazer alguma coisa. E eu comecei a pesquisar, eu falei assim, por que eu não abro uma loja online de instrumento? Olha. Eu falei, eu vou abrir uma loja. Ajudei, ela seguiu o caminho dela, eu abri uma loja, abri empresa, fiz site, fiz tudo, montei tudo. E comecei a fazer online as coisas. Aí depois de um tempo eu reencontrei um amigo que eu não vi acho que uns 20 anos lá de Atibaia, que é músico, trabalha com venda de instrumentos. A gente começou a bater papo, viramos sócios, alugamos um ponto físico no Campo Belo. Hoje eu tenho uma loja, um estúdio de ensaio e uma luthieria, que não sei se todo mundo sabe, mas é a parte de assistência técnica de instrumentos musicais. Então eu tenho esse negócio. Que bacana. Pô, depois posso vender onde quer. Pode fazer o jabá aí, não tem problema. Tá bom, chama The Gear. The Gear. Tem no Instagram, tem no site, fica no Campo Belo, ali bem perto da Praça da TAM, ali na Otávio Tarquínio, quase na Washington Luiz ali. Do lado da Movida. Do lado da Movida. É pertinho, uma quadra para baixo da Movida. Legal. E aí, então é perto da Localiza. Tô no meio das duas. E assim, e meu sócio, o Edu, que toca esse negócio, e eu vou para lá, eu faço mais um administrativo remoto, assim, mas vou para lá às vezes final de semana e tal. Só que ele toca também e a gente falou, vamos montar uma banda. Aí o meu luthier lá, ele é guitarrista, mas toca bateria. O meu sócio é guitarrista, mas toca baixo, eu toco guitarra, então a gente montou um trio, eu toco guitarra e canto, meu sócio toca baixo. E a gente faz aí o blues rock dos anos 60, 70 e 80. E vocês tocam aonde? Sim. Por exemplo, vou até fazer um jabá aqui. Dia 20 de março nós vamos tocar no Tom Tom Jazz. Pô, que legal. A gente toca algumas vezes no Bourbon Street. Eles têm um almoço de fim de semana que é o Jazz Café. A gente toca no Jazz Café. Que bacana, vou botar na agenda aí, dia 20. E aí esse é o meu hobby, minha terapia, né? Sempre foi, desde moleque. Terapia, porque a música é muito importante. E aí é isso. Aí esse lance da música aí é bem forte em mim, assim, também, mas é bom quando você tem alguma coisa que você gosta que dá pra você levar no paralelo, né? Porque às vezes você viver como, poxa, eu queria ter sido médico. Ou se eu pensasse na engenharia que eu fiz. Não dá para você ser engenheiro, né, nas horas vagas. Não. Então, a música permite isso, né? Bacana. Bom, vamos agitar para de repente contratar a banda para algum evento nosso aí, da hotelaria. Já pensou, né? A gente fazer um talk show, né? Tem a banda dele. A banda do programa, né? Mas encerrando, Diogo, a pergunta que a gente faz final aqui, eu sei que é uma pergunta complexa, mas tem que ser respondida brevemente, se for possível. Qual que é o sentido da vida para você? O que você pensa em deixar de legado até hoje? Eu vou te dizer, eu sou um cara feliz com muito pouca coisa, assim. Eu sou feliz estando bem com a minha filha, com a minha esposa, tendo saúde, alegria, coisas pequenas. Às vezes fazer um cachorro-quente em casa no fim de semana, sabe? Minha filha me ajudar. Para mim isso é Eu tava assistindo um filme com ela esses dias, eu e minha esposa, que era Em Guerra com o Vovô, com o Robert De Niro. Eu assisti esse filme, bem legal. E ela dando risada, sentada no sofá com a gente, assim, você vê essa inocência, assim, da criança, Aí você vê como é simples ser feliz, né? Sim.
como é simples ser feliz. Eu tento me relembrar disso o tempo inteiro, sabe? A felicidade está em coisas tão pequenas. Então, para mim, eu tento fazer com que as pessoas... o meu legado... Ser feliz, para mim, é isso. Então, o que eu tento passar para as pessoas também é um pouco disso. Um pouco de eu falei que é o meu propósito aí na hotelaria, assim, de... Eu quero ser eu não tenho a pretensão de ser um cara lembrado pelos outros, assim, eu acho meio pretensioso demais, mas se isso acontecer, que seja uma pessoa que me lembre como eu ajudei a pessoa a ou ser mais feliz, ou a ter uma vida um pouco melhor. Impactou ela positivamente. Impactar positivamente para dar sabe, alguma coisa na vida dela. Legal, então, cara. acho que isso é a essência da vida, né? Não é... Isso vale para qualquer função, para qualquer... acho que eu sempre tento... É isso, a felicidade Uma vez um cara me falou uma coisa que é verdade. É fácil ser feliz quando você quer ser feliz. E é fácil você ficar de mal quando você gosta de ficar de mal. E quando você sabe o que te faz feliz, né? Porque eu acho que o grande desafio de todos, o grande problema de todos é não saber o que é a felicidade. Sim. Então, infelizmente, a humanidade hoje vive para consumir, né? O consumo se tornou a referência da felicidade que é completamente errado. Tem uma frase do Jim Carrey que eu gosto muito, ele fala assim: espero que todas as pessoas fiquem milionárias e famosas para entenderem que não é esse o caminho. Não é isso que resolve, né? Então é isso. A felicidade está nas nos pequenos momentos, quando você tem um amor, né, um amor verdadeiro, seja de pai, seja de marido, de irmão, enfim, é isso que conta. Muito bom, né, Uber? É isso, temos um kit, né, do nosso patrocinador. Sim, a Reaugens faz questão aí de deixar uma lembrança para ti aí. Obrigado. Para tua casa e que... Muito obrigado, gente. Valeu. Sobre isso. Muito super bem-vindo. Se quiser mostrar aí, tá, pode fazer falar. Mostra aí, porque aqui, senão o pessoal não... Legal, é um kitzinho aí bem legal. Muito bons produtos. Muito bom, obrigado, viu? Obrigado, Reaugens. Sobre. Obrigado vocês aqui. Bacana. Gostou de estar no nosso lobby? Muito bom, obrigado. Fiquei bem feliz e honrado aí com o convite. Imagina, legal. Obrigado. Prazer. Acabamos não falando muito de gastronomia armênia, né? Pois é. Mas fica para uma naquela próxima. outra do AIB. A gente fala. Vamos lá, vamos fazer isso aí. Legal. Tá bom? Show de bola. Muito obrigado. É isso, né, Peter? É isso aí. Encerrando vamos mais outra. né? Passa tão rápido, né? Passa super rápido. Né? Quando o entrevistado conta com alma, com coração, as coisas fluem bem legal. Prazer tê-lo aqui. Depois tem que chamar de novo para falar sobre música e tal. De repente até fazer um ao vivo lá no estúdio. Vamos lá, vamos fazer um ao vivo. É isso ou aí. A próxima eu trago o violão, faço um acústico aqui. Exato. Legal. Então você que ficou até aqui, gostou do nosso Lobby Talks, dá um joinha, divulga o nosso trabalho, porque é importante. E a gente se vê no próximo episódio. Até mais. Até mais, pessoal.